Olá, amados e amadas, viemos para mais um vídeo da vida real. Esse aqui é treta, tá? Treta mesmo. Treta, presta atenção. Eu abri uma caixinha de perguntas e aí veio uma leitora e fez uma pergunta. O que eu achava da amante que fica infernizando a esposa, se ela é feliz ou não, se ela fica infeliz com isso. Aí eu respondi, dizendo que a amante que faz isso é porque ela está infeliz. Ela não vai infernizar uma pessoa porque ela está feliz da vida. Ninguém acorda, nossa, hoje eu tô tão feliz que vou infernizar fulana de tal. Ninguém faz isso. Só faz isso quem realmente está muito frustrada com a vida ou porque perdeu. E aí vai atrás da outra pessoa tentando frustrá-la também para que ela fique na mesma situação. Respondi mais ou menos isso, dizendo que era muito pobre de espírito, e aí veio uma resposta que eu achei que era da pessoa que tinha feito a pergunta, e não é. Quem fez essa pergunta é uma esposa, que daí no caso eu respondi, e que daí no caso um amante se doeu pela minha resposta e veio deixar textão. Inclusive essa leitora é uma daquelas que tá sempre pedindo ajuda, que tá sempre deixando textão, que tá sempre fazendo 1001 perguntas. Quando eu ofereço o meu trabalho para ela, simplesmente ignora e não fala nada. E eu bloqueio esse tipo de mulher, porque ela só quer resolver a vida dela em 60 segundos, né? Então, se você quer resolver a tua vida, invista. Invista em um treinamento meu ou uma consultoria e mentoria. Mas eu vou ler aqui o texto que a amante que se ofendeu comigo deixou no meu direct. Eu falei que a amante era muito pobre de espírito que fazia isso, né? E ela respondeu o seguinte: pode até ser, mas eu não sigo para infernizar, mas contar o que aconteceu com a relação que tive com o marido dela. E eu fico te perguntando, por que você acha que vai contar para a esposa do cara a relação que você teve com ele para a esposa? O que você acha que vai acontecer? Muitos esperam que essa esposa se separe do marido para ficar com a amante. Elas esperam isso. Não, ela vai se separar dele, ele vai ficar um tempinho com raiva, mas ele vai ficar comigo. E aí que vocês se enganam. O cara pode até se separar, a esposa pode até chutar ele para fora, mas com você ele não fica. Dificilmente ele fica neste caso, porque existem sim muitos homens que se separam das suas esposas para ficar com a amante. Mas quando você monta dossiês e manda para a esposa, o cara não quer ver nem pintado. Continuando. Porque a amante tá ferida, ou seja, no caso ela, né? Ela fala aqui em terceira pessoa. No caso, aqui no caso, ela, né? Porque a amante está ferida, ela. Magoada de ter sido largada de surpresa. Então, assim, o que eu entendo é uma pessoa extremamente frustrada, extremamente magoada com aquela situação, se frustrou pela rejeição e ela quer que a esposa passe pela mesma situação que ela está passando, para que ela se sinta melhor. Ou seja, que as duas que fiquem passando pela mesma situação por causa do mesmo homem. É isso que eu entendo. Porque aqui é tipo uma vingança. Então não ficou comigo, mas com você também não fica. Porque ele está te traindo, tinha isso com ele, nas noites ele ficava comigo, tal dia, não sei o que, lembra daquele dia lá, era comigo que ele estava. Então o intuito dela é fazer isso, né? Isso aqui é rejeição, sintomas de rejeição. Talvez, olha aqui, talvez ameniza um pouco dessa dor e não importa se não vão se separar. Não é isso, mentira. Porque o intuito disso é que eles se separem. Você é daquela. Não fica comigo, mas com ela também não fica. É esse estilo. Então não vem dizer que lá no fundinho você não quer que eles se separem porque você quer. Então você fica correndo atrás da esposa dele, fica ligando, fica mandando dossiê. Inclusive, gente, tem muitas mulheres, olha, presta atenção no que eu vou falar. Muitas amantes que pagam detetives para que a detetive flagre os dois juntos, tire fotos, grave, entrando no motel, entrando na casa, onde for. Elas pagam essas detetives ou esses detetives para que eles flagrem, pegue todo esse conteúdo, pegue todo este dossiê e mande para a esposa. Só que é lógico, elas não vão falar, olha, eu contratei uma detetive para flagrar a gente e mandar para tua esposa. Elas não vão falar isso. Elas vão jogar. Jogar tipo como? Elas contratam os detetives, pegam todo o conteúdo e jogam lá para a esposa. Quando chega lá, o cara vem indagar para a amante. Peraí, você mandou fotos nossas? Olha aqui, ela joga.
Ela fala o quê? Não, eu? Jamais, por que eu faria isso? Iria te perder. Foi a tua esposa que contratou detetive para fazer isso para você. Foi a tua esposa, não fui eu, não. E aí fica naquele jogo de empurra, empurra. Se o cara for esperto, ele vai saber que foi a amante que fez isso. Por quê? Tem muitas amantes que andam dentro do carro da esposa e do cara. Deixam lá batom, arrancam um fio de cabelo, larga lá, esquece um brinco, um anel, uma pulseirinha, faz de tudo para que a esposa do cara pegue. Porque na cabecinha oca dela, ela achando que fazendo isso vai fazer com que o casamento se acabe e o cara venha caindo de guarda-chuva ou num balão na casa dela. Elas acham que isso vai acontecer e que de fato não irá. Porque se o cara desconfiar que foi você, minha filha, que foi você que fez isso para a vida dele, que transtornou toda a casa dele, ele não vai te querer. Só que daí elas ficam tão transtornadas, tão magoadas, tão rejeitadas e não conseguem lidar com aquilo, que elas acabam optando por procurar a esposa, contar tudo para ela, para ver se tem algum benefício. Calma aí, vou ficar aqui sentadinha na minha banqueta aqui, no meu sofazinho, vou esperar a bomba lá. Tem umas que até desligam o celular, é um sarro. Elas aprontam, mandam tudo e desligam o celular com medo do cara ligar. E o cara liga, e liga, e liga. Foi você que fez, olha o que você transtornou na minha vida. Mas existem sim muitos joguinhos sujos pra ficar com o cara. Ou se as amantes não ficam com o cara, elas fazem isso aqui. Elas correm para as esposas. E as esposas que já estão sabendo de tudo, que conhecem os seus maridos, é lógico que elas não vão dar o braço a torcer, elas vão judiar das amantes e vão, sim, continuar com o marido para poder machucar ainda mais a amante, com aquela temática. Com você ele não fica, porque ele me escolheu a nossa família. Vamos continuar aqui, que tem mais um pedacinho. Mas o fato, quero fazer isso, mais ou menos que ela quis dizer, para ferir ele. E não é. Você quer transtornar o casamento dela, terminar com o casamento dela, não importa se tá terminado, se não tá, eles que decidem. Você não quer ferir ele. Você quer que termine, para que você tenha alguma chance de ficar com esse cara. Ela diz que não, mas é isso. Porque, no meu caso, se eu contar, ele vai ficar mal. Então, ela sabe que o cara não quer terminar com a esposa. E mesmo assim, sabendo disso, ela continua sendo amante do cara, porém o cara deu fora nela e ela não tá suportando. E eu ofereci o meu trabalho para ela, ofereci a minha ajuda, os meus treinamentos, ela simplesmente silencia. Ou seja, ela quer que eu resolva a vida dela nas caixinhas. Não vou fazer isso, porque as caixinhas é para fazer uma pergunta, uma dúvida, e não para resolver a vida toda. Que ela faz todos os dias perguntas sobre isso. Continuando, ele está com medo de eu fazer isso. Então, ela já está esquematizando ou ela já está também ameaçando ele. Olha, eu vou contar para tua esposa. E tá transtornando o cara. E o cara já viu que é transtornada, sendo, né, que já foi largada. Então, ela precisa se vingar. Então, meninas, se vocês estão passando por esses sintomas, por essa situação, não façam isso. Porque quem vai sair perdendo, quem vai ser humilhada vai ser você. Não importa se ele é corna, chifruda, traída, não importa. Voltou pra lá. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se rebaixar. Mais humilhada você vai estar. Então não faça esse papel. Se você não consegue sozinha, me procura lá no meu direct. Eu te ajudo. Fecha uma mentoria comigo, uma consultoria, tendo menor ao maior valor. E eu te garanto que você não vai sair perdendo com essa. Você ainda vai ter muitas e muitas ferramentas para lidar com toda a sua vida em todos os âmbitos. Mas não se humilhe a tal ponto de ficar correndo atrás da esposa do cara, porque quando você foi se envolver com ele, você não foi atrás dela pedir permissão, né? Tu não foi. Então, por que ir atrás dela pedir ajuda para que ela termine com o casamento? Dificilmente, nesse caso aqui, vocês vão conseguir. Porque a esposa vai dar a volta no cara para poder machucar você e ela vai sair ganhando. Então, saia ganhando você, sem fazer esse papel ridículo, tá bom? Um beijo para vocês. Deixa aqui abaixo seus comentários. Se quiser
mandar o seu relato para o meu e-mail, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima história da vida real. Até!